Oi, alunos do sétimo ano! Essa é a primeira aula de arte do terceiro bimestre. Espero que estejam todos conscientes da importância das aulas remotas nesse momento. Apesar das dificuldades, já caminhamos bastante e continuamos seguindo em frente. Na aula de hoje fecharemos o módulo 3, que estuda o ser humano e o seu abrigo. Vamos refletir sobre arquitetura e arte e a melhor adequação das habitações em um mundo que pede respeito ao meio ambiente. Já falamos que desde o início da humanidade, o homem necessita de um abrigo para sua sobrevivência. Porém, em plena era da tecnologia, em que casas de verdade são feitas por impressoras 3D, ainda existem milhares de pessoas morando nas ruas. Problema social que mesmo a arquitetura humanitária não conseguiu resolver. Iniciaremos falando das diferentes formas com que os homens de diferentes nações e culturas pensam a arquitetura pelo mundo. Primeiramente, falaremos sobre a abordagem artística presente nas obras do arquiteto espanhol Antoni Gaudí, que nasceu em 1852 e morreu em 1926. As obras de Gaudí refletem as paixões dele pela arquitetura, pela natureza e pela religião, uma vez que era um religioso fervoroso. Gaudí dominava uma série de ofícios, como o trabalho com cerâmica, que são as peças resultantes de barro cozido, vitrais, painéis feitos com vidros coloridos, ferro forjado, que é o ferro batido, e a marcenaria, que é o trabalho com madeira. Assim, Gaudí foi influenciado pela arquitetura neogótica, que busca um resgate da arquitetura gótica medieval. No sétimo ano, estudamos em História a arquitetura gótica, que surge na França no ano de 1050, como evolução da arquitetura românica, estão lembrados? Exemplo da arquitetura gótica é a Catedral de Notre-Dame de Paris, construída no ano de 1200. A arquitetura gótica caracterizava-se pelo verticalismo, riqueza de detalhes e o uso de vitrais e rosáceas. Rosácea é aquele vitral em forma de círculo no centro da fachada da catedral. Esse templo já é uma obra neogótica de Antoni Gaudí. Notem como o Templo da Sagrada Família de Gaudí, construção tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco, apresenta muitas características da arquitetura gótica, mesmo sendo da arquitetura neogótica. A construção desse templo foi iniciada em 1882 em Barcelona, na Espanha. Na arquitetura de Gaudí, a arte transparece em todos os detalhes. Você já viu alguma obra que lembre essa igreja criada por Gaudí? Ela se parece com a arquitetura de alguma igreja do Brasil? Que tal pesquisar sobre o estilo arquitetônico das igrejas católicas no Brasil? Você descobrirá coisas muito interessantes. Bem, se a obra de Gaudí tem tudo a ver com arte, a arquitetura ganhou uma abordagem mais funcional na contribuição do arquiteto suíço naturalizado francês Charles Le Corbusier. Ele nasceu em 1887 e morreu em 1965. Le Corbusier era arquiteto, urbanista, escultor e pintor. Para ele, a arquitetura devia cumprir o seu papel de satisfazer as necessidades humanas com estruturas simples e úteis, sem qualquer esforço artístico ou de ornamentação. Le Corbusier chegou a defender que todos os edifícios fossem pintados de branco. Le Corbusier criou um modelo arquitetônico chamado de unidade habitacional, um conjunto único abrigando várias famílias divididas em apartamentos padronizados. Le Corbusier foi um dos pioneiros a prever que deveria existir um espaço também para o carro da família.
Esses conjuntos habitacionais verticais são comuns até hoje, não é mesmo? Você conhece algum conjunto parecido com esse aqui na nossa cidade? Você já morou em um prédio como esse? Qual estilo você acha mais adequado aos tempos atuais? O do arquiteto Gaudí ou do arquiteto Le Corbusier? Vamos tratar novamente de arquitetura vernacular. Lembra-se quando falamos dos iglus, as casas de gelo construídas pelos esquimós? Pois bem, a arquitetura vernacular é isso, a construção de um abrigo utilizando materiais da região e as técnicas construtivas transmitidas por um povo de geração a geração. A arquitetura vernacular existe nas regiões frias, como também nas regiões mais quentes do mundo. Daremos um pulo no continente africano. Vamos conhecer o país africano chamado Burkina Faso. Em termos de território, ele é um pouco maior que o estado de São Paulo, 274.200 km². Possui fronteira com Níger, Mali, Costa do Marfim, Gana e Togo. Fica entre o deserto do Saara e o Golfo Guiné, na curva do rio Níger, um país tropical. Apesar do calor como destaque climático, Burkina Faso é banhado por rios, lagos e barragens. Talvez por conta de sua geografia é que a arquitetura de vários povoados de Burkina Faso destaca-se pelas casas feitas de terra. As casas têm o formato de potes de barro e recebem padrões geométricos de pintura. A criação dos pátios e habitações é feita em forma de mutirão, ou seja, por várias pessoas da comunidade envolvida. Os homens erguem as construções e as mulheres decoram as paredes internas e externas. As paredes, além de pintadas, utilizando grafismo e até desenhos, podem ser esculpidas com formas orgânicas. A arquitetura de barro é tradicional entre vários povos africanos. Usando o material comum da região, essas habitações causam menor impacto ambiental. O que você acha dessas casas de barro? Você acredita que essas casas são mais frescas por terem sido feitas de barro? O desenho das paredes lembra motivos tribais dos povos indígenas do Brasil e de outras partes do mundo. Por que será que em locais diferentes do planeta os desenhos chamados tribais são parecidos? O interessante é perceber que os povos de Burkina Faso fazem questão de que suas casas sejam visualmente agradáveis e não abrem mão da decoração. Outras tecnologias também são empregadas em arquitetura. Mesmo em países mais desenvolvidos, busca-se uma arquitetura sustentável, com tecnologias que ajudem a reduzir o consumo de energia, por exemplo. O norte-americano Richard Buckminster Fuller, arquiteto, inventor, matemático e filósofo, nascido em 1895 e falecido em 1983, foi um pioneiro ao propor em 1940 soluções construtivas que levavam em consideração a redução do consumo de recursos naturais. Buckminster projetou na década de 1950 uma estrutura que chamou de geodésica. Geodésico é tudo que está ligado a superfícies curvas, assim como o formato da Terra. Isso mesmo, o planeta Terra é redondo. As estruturas geodésicas permitem ocupar o máximo de espaço e desempenho utilizando o mínimo de material e consumo de energia. Muitas das estruturas criadas por Buckminster eram cúpulas feitas a partir de uma rede de triângulos de barras metálicas. Assim, a estrutura ficava leve, sendo capaz de cobrir uma grande área. Outro domo geodésico famoso é o do Epcot Center, o parque temático Disney em Orlando, na Flórida. Buckminster também foi um dos primeiros a estudar fontes renováveis de energia do sol, dos ventos e do mar,
que incorporava em seus projetos. Em termos de tecnologia construtiva, podemos dizer que a mais recente inovação é a construção de casas por meio de impressoras 3D. Em 2020, por exemplo, foi anunciado por uma empresa na Bélgica uma impressora 3D capaz de produzir uma casa de 2 andares com 90 metros de área construída. É feita com uma massa de concreto que utiliza fibras em sua composição. A casa é montada no lugar da construção pela impressora. Ainda está em testes, mas é possível dizer que economiza 70% em material, tempo e dinheiro. Além disso, é uma casa sustentável, pois tem painéis solares para captação de energia solar. Você acha que uma casa feita por uma impressora 3D pode ser a solução para a construção de conjuntos habitacionais populares? Você moraria em uma casa feita por uma impressora 3D? Não é interessante observar as diferenças da arquitetura pelo mundo? Importante saber que qualquer que seja uma habitação, ela é sustentada por uma estrutura, assim como o corpo humano é sustentado por um esqueleto. Pois bem, na atividade proposta pela aula de hoje, nós vamos construir uma estrutura em 3 dimensões. Uma estrutura tridimensional é a que possui altura, largura e profundidade. Para realizar essa tarefa, você precisará de canudinhos de plástico e fita adesiva. Se não tiver canudinhos de plástico em sua casa, pode fazer canudinhos enrolando papel de jornal e usando cola. A ideia é construir um objeto em 3 dimensões. Pode ser um sólido geométrico como esse da foto, ou outra estrutura à sua escolha. Para isso, você vai fazer triângulos produzidos com os canudinhos. Procure manter os lados do triângulo na mesma medida para construir uma figura proporcional. Para fazer os triângulos, você pode dobrar o canudinho enfiando uma extremidade na outra. Reforce os triângulos com fita adesiva. Se usar canudos de papel, pode usar fitas com cola. Depois, monte a sua estrutura. Assim que terminar o seu objeto tridimensional, faça uma imagem com o celular e poste o resultado no grupo. Mãos à obra e bom trabalho! E até a próxima aula!